Salve pessoal, eu sou o Luiz Fernando Justus e hoje estou com a minha irmãzinha aqui, com a Thalita Fermanyan, que veio direto de Fortaleza para bater um papo conosco, só para isso. Ela veio para cá para a gente fazer esse podcast. Ô, coisa boa. Que honra, Thalita, obrigado, tá? Que legal ter você aqui conosco na empresa, trocando ideia, fazendo brainstorm, trazendo conhecimento, energia. Você sempre traz essa energia tão legal, né? Que bom estar contigo. Alegria minha, Luiz. Muito bom estar aqui com vocês. Na verdade, sou curitibana, né? Então, sempre voltar aqui para essa terra fria é sempre um prazer. Apesar de que agora o clima até tá gostoso, né? Em abril ainda não chegou o friozinho. Mas é muito bom estar aqui aprendendo também com vocês, Luiz. Que legal, veio rever família. Teus pais estão aqui ainda, como que funciona? Você está em Fortaleza? Já há quanto tempo você mora em Fortaleza? Eu moro em Fortaleza 12 mais um. 12 anos, mas... Faz 13 anos já que eu estou em Fortaleza e sinto muita falta, né, da família, sinto muita falta de pais, meus pais estão aqui, meus tios, primos, é uma cidade muito gostosa assim também, né? É que é uma viagenzinha, né? Fortaleza, Curitiba, você não faz, né? Não tem voo direto, né? Então a gente sente um pouco mais. Eu tenho familiares em Uberlândia e é a mesma coisa. Eles também, para vir para Curitiba, é conexão, é bem puxado, não é tão simples, né? O Brasil é grande, então tem essas situações. É isso mesmo, é verdade. E aí, eu aproveitei aqui, combinei contigo assim, a gente sempre fala bastante, né? A gente está em contato em vários projetos, mas a gente nunca conseguiu entrar nos DNAs, né? Porque quando a gente entra, a gente está discutindo projetos, negócios, etc. E eu tenho um monte de curiosidade para saber de você, né? Eu sei que você é advogada, tem especialização em direito internacional, tem toda essa parte ligada com educação, com a parte acadêmica, com a parte de viagens. Mas vamos começar com o começo, né? Pela parte, ter se formado em direito. Como que isso começou? Você fez faculdade aqui em Curitiba? Então, Luiz, até é engraçado, minha mãe tem dito muito assim pra mim, Thalita, usa o teu sobrenome, né? Porque aqui em Curitiba as pessoas me conhecem muito como Thalita Dal Lago. E depois que eu casei, eu falei, não, mas agora eu sou do meu marido, né? Então, Thalita Fermanyan ficou mais a minha identidade hoje, né, Luiz? Mas essa Thalita Dal Lago é essa Thalita de Curitiba, de ascendência italiana. E eu Dá o lago. fiz da Lago, né, que E, fala... e Fermaniel, o que que é? Fermanyan é Armênio? armênio, Armênio, né? Eu é, lembro que a gente almoçou num restaurante armênio em juntos, São né? E vocês estavam Paulo. comentando. Os sobrenomes que terminam com IAN são armênios, né? E o Dal Lago, né, que é do norte da Itália, de Vicenza, é, dos meus ancestrais. E eu me lembro, eu nasci na igreja, assim, minha mãe conta também que o primeiro lugar que Eu, ela me eu nasci levou... no hospital. Você nasceu na igreja? Minha Como que mãe foi disse isso? que depois, o primeiro lugar que ela me levou foi para a igreja, depois do hospital. E ali me consagrou, já ela sempre contava isso para mim, né? E eu cresci com um amor muito grande pelas nações. Uma coisa assim bem interessante. Meu pai também sempre amou muito história, geografia, sempre conversava muito comigo sobre isso. E eu sempre gostei de mapa mundi, colocava no meu quarto os mapas. Então, Temos algo em comum, viu? eu me lembro, assim, o Globo, né? Eu tinha o Globo no meu quarto. E eu me lembro criança, Luiz, eu orava pelas nações. Então, eu sentia, assim, desde pequena esse chamado. E, e na época da faculdade, aquela dúvida, né? Qual o curso que vou fazer? E eu queria ter feito Relações Internacionais, né? O curso, assim, que deu lá em cima, aquelas avaliações, né? Teste Teste vocacional. vocacional, deu relações internacionais, poucas pessoas falavam sobre isso na época, né? Há mais de 20 anos. Então, eu pensei, não vou fazer direito mesmo. E fiz direito, então, na PUC. E durante os 4 primeiros anos de direito, eu gostei muito da faculdade, mas sabe quando você não se encontra, assim? E no final, no último ano da faculdade, eu tive aula de direito internacional.
Aí eu, Opa, nossa, é é isso. isso, tem a ver, fala sobre nações, né? Fala sobre países, e o direito internacional envolve direito internacional público e privado, né? O público envolvendo os países, envolvendo as relações diplomáticas, envolvendo as embaixadas, e o privado também, eu gostei também que envolve essa questão de estrangeiros vindo para o Brasil, de brasileiros indo morar em outras nações, né? Isso também é direito internacional privado. Ah, e o direito internacional hoje é uma matéria importantíssima, né? O mundo globalizado, o mundo que hoje não tem divisas, né? Então, você faz muito necessário você ter um entendimento sobre o direito internacional, né? Demais. Depois agora do Covid, super, né, acelerou até essa parte Sim. de você estar no Brasil trabalhando para outras empresas internacionais, então acelerou demais, né, pós-Covid isso. Você sabe, o E Paulo Oliveira, ele sempre, o Paulo Oliveira, presidente do Instituto Tela, ele sempre fala que eh, o brasileiro, ele tem uma cultura de produzir localmente, né? Diferente do indiano, do chinês, do americano, que ele produz para o mundo. Ele já já pensa pensa, global, ele né? já pensa global. É E eu verdade. acho que isso é uma falha nossa mesmo, né? Uma falha cultural. Ontem eu estava com um amigo meu que ele é vice-reitor de uma universidade pública e ele estava comentando comigo que ele está viajando bastante e em toda a viagem que ele faz, independente se ele faz a viagem a trabalho pela universidade ou se ele faz uma viagem a passeio, ele faz um contato com a embaixada brasileira no local, no país, e Genial. ele acaba fazendo relacionamento e laços. E engraçado, essa noite eu sonhei com ele, né? Me veio, a gente tomou um café há 2 dias atrás. Eu sonhei com ele e pensei assim, poxa, a gente tem um monte de empresas aqui. Eu liguei para ele, mandei uma mensagem, ele tá no Panamá hoje. Ele veio para Curitiba para viajar e hoje ele estava no Panamá e na sequência na Costa Rica. E aí eu falei para ele assim, poxa, nós temos tantas empresas legais na mão, vamos montar uma apresentação, porque o que você está fazendo, e por ele ter um cargo institucional relevante dentro da universidade, do meio acadêmico, ele Sim. tem essa É. abertura, né? E as embaixadas estão lá para isso, não é Sim, com verdade? certeza, os consulados para servir, né, os brasileiros que estão fora e passar contatos e tudo. E muitas vezes a gente acaba não usufruindo disso. Mas aí eu vejo o papel da igreja muito legal, entendeu? Porque a igreja tem esse chamado para as nações, o cristianismo tem esse chamado para as nações. E aí, Luiz, eu fui fazer uma pós, então, na PUC também em Direito Internacional. E nessa época eu já comecei a sentir assim meu coração queimando pelas nações. Eu disse, não, meu lugar não é aqui, né? Meus pais queriam muito que eu fizesse concurso, era assim o desejo deles que eu fosse juíza, promotora. Você tem maior cara de juíza, Thalita. E eu dizia, não, eu quero ser missionária. E aí foi bem interessante que eu comecei a procurar essa conexão, não, meu chamado é missionário. Eu estava assim muito forte dentro de mim. Foi quando eu conheci o João Mordomo, né? O nosso responsável pelo BAN, Business as Mission. E naquela época eu tinha 20 anos e eu conheci a CCI. E aí ele começou a me falar: olha, Thalita, existem oportunidades para você ir para a Turquia, trabalhar lá. E aí falou já do business, né? Você entra como profissional, como advogado, ou abrir uma empresa na Turquia e começa a desenvolver a parte de evangelização, né? De uma Que forma. legal. Eu não Na sabia que você já tinha essa ligação com o João é, há mais tempo. Sim, isso aí já vinha. Não era Ben, não se falava em Ben naquela época, Aham. mas já era totalmente focado. E aí eu me lembro que eu cheguei em casa com uma lista de perguntas que a CCI fez, né? CCI é uma organização de missões, né? E aí eu falei: olha, mãe, eu tô com essa lista de perguntas, você precisa responder algumas delas, que eu tô indo para a Turquia. O que 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 você vai fazer legal. lá? Eu disse, você é missionária. Meu Deus, o que está acontecendo com a minha filha, né? Então foi assim, era um choque muito grande, porque ao mesmo tempo que a minha família me preparou para servir, para estar na igreja, quando eles perceberam que o chamado era Que era forte, era real. real,
né? Houve ali uma tensão. E aí eu entrei em oração e fiz o application para ir para a Turquia. E nisso comecei a fazer aulas de italiano. Na PUC tinha o Centro de Cultura Italiana ali. Sim. E eu terminava a aula sábado e já ia para aula de italiano. Falei, vou começar a fazer italiano. E descobri, você veja, não fazia nem noção que o meu tio já tinha feito todo um procedimento de processo da cidadania italiana. Então, naquela época, a gente tirou o passaporte italiano e eu comecei a aprender italiano e comecei a entender que talvez Deus estivesse me direcionando para a Itália, né? Que legal. Então, foi muito tempo de oração e me perguntando o que é que eu faço. Mas por fim você foi para a Turquia ou Não. foi para a Aí Itália? eu fiz o application na mesma época para a Turquia, fiz para a Itália. E o application para a Itália deu tudo certo. Deus abriu as portas. Assim, foi uma Uau! coisa incrível. Eu ganhei uma bolsa de estudos do Ministério das Relações Exteriores da Itália. Né, meu pai sempre muito trabalhador, uma pessoa assim muito íntegra, um homem de Deus, mas que ele não tinha condições. Era meu sonho ir estudar fora, fazer cursos fora. Ele dizia, Thalita, eu não tenho condição de pagar. E aí, nesse processo de oração e busca e autoconhecimento, e passava muito tempo no computador buscando Abriu essa universidades. oportunidade. Abriu essa oportunidade, e aí quando eu recebo, né, o application, a aprovação, tudo certo, né? E para onde você foi? Aí fui para a Universidade de Pádua fazer Padova. meu mestrado em Direito Europeu. Então foi assim, uhul, eu não acredito, foi uma alegria Padova gigantesca. é entre Firenze e Verona? Ou não? Tô confundindo. É perto de Veneza. Fica Isso, entre Verona e Veneza. Verona e Veneza. Exatamente. Eu fui para Padova já. É a famosa cidade de Santo Antônio. Que tem aquela. Ela é fechadinha e tem a praça. Teve um James Bond gravado nessa praça, né? Exatamente. É muito E legal. aí Que tem os doces, tipo os torrones, né? Que são característicos de lá, né? Delicioso. E em Pádua, eu fui antes para Treviso, daí a conexão com o João Mordomo novamente. Ele me conectou a uma igreja lá, que o pastor é da Igreja Batista do Bacaxiri, né? Que está como missionário pastor. Igreja Ágape, Em Batista Treviso. Ágape, em Treviso. Então foi a igreja que me recebeu quando eu cheguei na Itália. E fui muito bem recebida lá. E você ficou como missionária esse Não, tempo? não, aí eu fui estudando, aluno. fui Mas estudando. estudando missionária, né? Porque. Foi BEM, fazendo meu mestrado lá. Então vamos contar para quem não conhece o que é o BEM. BEM é essa terminologia, né? Acrônimo, né? É um acrônimo. Acrônimo de Business as Mission, né? No qual você vai com a missão de servir, missão de levar o cristianismo, mas você não chega como missionário. Você chega como uma pessoa de negócios, né? Você chega como alguém que está ou estudando na sua área, ou um profissional liberal, ou para abrir uma empresa, para trazer riqueza, lucro e prosperidade para aquela região que você está indo, E né? ao mesmo tempo evangelizar e trazer a palavra de Deus, de Jesus para as pessoas, né? Exatamente. Que Exatamente. legal, que privilégio teu, hein? É. E, tipo, hoje a gente fala muito em Business as Mission, né? Mas você pegou isso no início, né? Peguei, era 2007, né? Então, assim, na verdade, pouquíssimas pessoas falavam, não se falava sobre BEM, né? Era mais uma atitude, era mais uma ação, mas não havia ainda um conceito, um movimento hoje, como nós chamamos de BEM, né? Eu, pra ser uma ideia, para mim, o conceito de BEM, ele veio na minha vida a partir de 2019. Olha só. Então, você é uma privilegiada, tá? Já em 2007, com essa visão e colocando isso em prática, né? Mas assim, nem tudo são flores, né, Luiz? E então, eu muito nova, e eu fui assim, teve uma luta espiritual muito grande, porque a Europa é muito difícil, né, você ser cristã. Que interessante isso, né? Europa, o berço do cristianismo, etc. E hoje, Muito frias igrejas, né? Então, e eu fui abordada de uma forma por um senhor que me atropelou de bicicleta em Treviso. E esse senhor dos seus 70 e poucos anos, ele começou a me acompanhar, eu achando, assim, a minha ingenuidade, né? Que eu estava evangelizando um italiano.
E, na verdade, ele começou a me dar livros para eu ler. Enquanto eu dava a Bíblia e falava de Jesus para ele começou a me trazer livros. Olha como Satanás é astuto. E nesses livros eu comecei a ler Simone de Beauvoir. Comecei a ler. Comecei a ler sobre evolucionismo. Ah, mas isso é um bom repertório de você entender como funciona o outro lado também, né? Você sabe, Mas eu não tinha maturidade, entendeu? eu também, eu tive contato com esse tipo de literatura, com esse tipo de visão, também bem mais tarde. Então, já não havia muito problema de desvirtuar a tua visão, né? Do que você realmente crê, né? É. Então, assim, a minha volta foi bem intensa daí. Assim, na Itália foi maravilhoso, fiz um estágio na Unesco, em Veneza, tive muitas oportunidades, trabalhei no escritório da advocacia internacional, né? Fiz muitas viagens internacionais, representando um produto do Marrocos, então ia para o Marrocos, trazia o produto para a Itália. Uma dúvida, nada a ver. Hoje, Veneza, você tem aquela cidade no meio das águas, etc. Existe uma Veneza como Firenze, que você tem o centro medieval de Firenze e tem a cidade de Firenze, moderna, etc. Existe uma cidade moderna de Veneza ou Veneza é aquela Hum, cidade com as ruas? Não, é isso É aquilo mesmo, é mesmo? aquilo mesmo, Nossa, como é. que é morar naquele lugar? É caótico. Depois, na época, eu estava morando em Padova, aí eu pegava a bicicleta até o trem, aí eu pegava o trem, aí eu pegava o barco, até chegar no trabalho. Era assim, todos os meios de transporte possível para Todos os modais. todos os modais para chegar na Unesco. Mas foi uma experiência incrível porque eu me conectei com o direito internacional público, né? Que é essas organizações internacionais, as agências da ONU. Então, eu tive a oportunidade de entender um pouco isso, como funcionam as organizações internacionais mesmo na prática. E depois eu trabalhei num escritório de advocacia internacional. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 2 anos. 2 anos. 2007 e 2008. Que legal. E aí o meu desejo na época era fazer um doutorado em Genebra. E comecei, não, meu sonho é trabalhar na ONU, trabalhar, né, nessas organizações internacionais. E aí eu ia muito para Genebra e voltava para fazer o doutorado. E aí eu pensei o seguinte, não, eu vou voltar para Curitiba, porque eu precisava de um nível de francês muito bom e eu ainda não tinha francês. Então eu pensei, volto para Curitiba e estudo e me capacito. E foi aí que eu voltei. Então em 2009 eu vim para Curitiba. Só que foi um choque para os meus pais, né? Porque meus pais já há 2 anos já acharam que, né, a responsabilidade já estava tranquila, assim, não, ela já está encaminhada, vai ficar pela Europa. E aí eu volto, e volto sem uma condição financeira, porque tudo que eu ganhava na Europa eu gastava na Gastava? Europa, né? E, e aí houve uma cobrança, assim, meus pais não souberam lidar comigo naquele momento, como eu também já não era mais aquela menina que tinha saído, entendeu? E voltei num choque cultural e choque espiritual muito forte, Luiz. Que eu não queria mais ir para a igreja. Eu não acreditava mais em Deus. Nossa, a Simone. Voltei viradíssima, assim. Foi uma coisa bem, bem. E eu não imaginava Porque isso, você tá num porque. meio, né? Você é muito jovem. Mas eu continuei dentro da igreja, até frequentei igrejas africanas, né? Porque lá tem, na verdade, as igrejas quentes da Europa, as igrejas mais pentecostais, são igrejas africanas. Então, eu com essa raiz assim mais, né, da quadrangular, digamos assim, eu procurava igrejas mais assim, mais de espiritual, mais com e aí não tinha, né, igrejas assim por italianos. Então eu comecei a ir para igrejas africanas, né? E eu não percebi quando eu voltei para o Brasil que eu não conseguia mais. Eu vi que eu tinha mudado. Foi um choque muito forte, assim, muito forte. Tanto para os meus pais que me receberam, quanto para mim que estava me inserindo novamente na cidade, né, em Curitiba. E para mim, Curitiba já não fazia mais parte de mim, assim, já tinha ficado pequena, né? É, você olhou todo aquele sonho do mundo É. possível, né? Mas você ficou quanto tempo em Curitiba nesse período? Então, eu digo assim que foi o ano mais difícil da minha vida, né? Eu dizia isso, agora 2023 superou esse ano de 2009.
Mas foi muito difícil para mim, eu chorava muito, minha mãe me cobrava muito: "Tá vendo, se você tivesse feito um concurso, você já estava bem, aí agora você já com 30 anos não tem nada", sabe, uma cobrança, assim, das mães curitibanas, bem, né. E aí ela dizia: "Já é para você fazer sua comida, lá você não fazia sua comida, lave sua roupa", e eu: "Meu Deus", né. Então, foi um choque horrível, assim. Hum, eu saí uma pessoa e voltei outra, e eles não esperavam, não me reconheceram. E aí o que aconteceu? Nesse movimento, eu disse: "Não, aqui eu não fico mais", né. E mal sabia os planos do Senhor, né. A gente quando tá na crise, né, a gente não sabe os planos de Deus. E naquela época, assim, quer dizer, eu coloquei em dúvida a existência de Deus, né? Mas eu me lembro que teve um dia que eu me ajoelhei e disse: Deus, eu não sei o que fazer, aqui eu não fico mais. E como o meu quarto era cheio dos mapas mundis, eu pergunto, né, do mapa do Brasil, mapa da Itália, mapa dos Estados Unidos, cheio dos mapas. E eu olhei assim para o mapa do Brasil e perguntei qual é o lugar mais perto da Europa, que eu vou voltar para lá. E aí Deus falou no meu coração: eu sou sua fortaleza. Que legal, que história legal. É. E aí eu não tinha dinheiro, né? Aí eu descobri que eu tinha R$ 2.000 no banco, da época que eu era estagiária, que eu fazia estágio de direito. Eu falei, quer saber? Eu tô indo pra Fortaleza. Desse jeito, Luiz. Acredita? Desse jeito. Coragem, hein? Não foi coragem, foi dor. Eu tava muito machucada. Você chegou em Fortaleza. Aí eu, O que que você preparou, assim? então, com R$ 2.000, R$ 1.000, eu comprei minha passagem e com R$ 1.000 eu disse, mãe, eu tô indo pro Nordeste. Aí meu pai disse, meu Deus, minha filha da Itália pro Nordeste. Não é possível. O que que tá acontecendo, né? Da Europa pro Nordeste. No Nordeste não tem nada, minha filha, né? Cabeça do sulista aqui, né? E teve um dia também que eu tava assistindo televisão e aqui em Curitiba muito frio e aí mostrava o clima, né? Como é que tava em Curitiba, frio. Eu disse, aqui tá muito frio. Aí no Nordeste, aí eu falei, o Sol. quê? Eu aqui nesse frio, o pessoal lá, né? No sol, na praia. Eu falei, não, quer saber, é pra lá que eu vou. E fui, Luiz, com a cara e com a coragem, assim. Meu pai não foi nem no aeroporto me deixar, ele disse, meu Deus, o que que tá acontecendo? Foi, assim, um momento muito difícil para eles, né? Porque realmente meus pais sempre investiram muito em mim, né? Eu falava inglês, já falava espanhol, falava italiano, tinha uma base já de francês. Então, assim, eles sonhavam com. Você tem mais irmãos ou Eu você tenho um irmão mais novo, mas dois? é, É, a gente. Você mas eu sou a também. mais velha. Eu vejo assim que eles assim investiram muito as fichas para que eu crescesse. Eu acredito que a gente é de uma geração próxima. Eu faço uma ligação com meus pais também. Eles vieram de uma geração com muito menos oportunidade e puderam dar oportunidade. Então, era uma expectativa muito grande Sim, em cima disso, né? Então, eu acho exatamente. que você coloca a expectativa que você não conseguiu fazer no teu filho, né? É. E aí, quando aquilo não acontece, parece que você falhou, né? Exatamente, eu era o investimento deles, né. Então foi triste, porque eu senti que falhei e eles também sentiram que tinham falhado, né. Mas é interessante, né? A gente vai ficando mais maduro e vai entendendo que a jornada é longa. Você não pode olhar a Polaroid, né? A Não, Polaroid que mostra o momento, a coisa ela continua, né? Às vezes a gente se frustra por não conseguir atingir algum objetivo, alguma coisa que a gente acha que é necessário naquele momento, e quando a gente percebe, não é aquilo, tem algo maior, né? é. E eu tenho trabalhado muito nesse conceito de carreira, né, porque tudo isso é carreira, né, Sim, a diferença entre trabalho e carreira, né. Trabalho, não, às vezes, é o que a gente faz pontualmente, mas todas essas experiências que eu tive estão me para levando para isso. minha carreira, né, E eu te então digo até mais, vê se faz sentido isso para você. Hoje nós temos uma juventude que talvez não tenha tantas expectativas dos pais em cima, mas uma juventude com alta expectativa e que quer ir muito imediatista, né? uhum. Então você hoje pegar todo esse background que você ganhou, sofrendo, entendendo como as coisas funcionam
e ajudar essas pessoas nesse processo hoje de buscar um intercâmbio, buscar uma profissionalização fora do Brasil e abreviar essa dor, esse sofrimento, né, com o teu know-how, é hoje uma parte do que É, você faz, né? é o que eu tenho feito, né? Tô agora nesse movimento chamado Desafio Call to the Nations, né? Onde a gente quer passar todo esse conhecimento, todo esse know-how e de como encurtar o caminho, porque eu realmente tive muitas oportunidades, né? Conheci muitas pessoas e entendo hoje que internacionalização, ela são 3 pilares para você se internacionalizar. E o primeiro pilar começa com autoconhecimento, né? Você só se realiza, você só se encontra, as coisas só fazem sentido para você. O propósito de Deus só se cumpre quando você realmente entende o seu chamado. E você só entende o seu chamado quando você se conhece, né? É um dos, Facilita, né? é um dos pilares. O segundo é network, né? Sim. Então, ter relacionamento, conhecer pessoas. E o terceiro é o movimento, né? Não adianta você ter o conhecimento se você não se mover. E aí eu me movimentei nessa ida inércia, deixei meu currículo na beira-mar todinha de Fortaleza, em todos os hotéis, e comecei a trabalhar como recepcionista no hotel. Não obstante, tendo um currículo já de mestrado em Direito Europeu em Pádua, tendo trabalhado na Unesco em Nossa. Veneza, entendeu? Foi assim, entender que a vida também tem isso, né, Luiz? Esses altos e baixos. Nem sempre você tá, Mas sabe né? que Isso faz parte esses também. trabalhos que às vezes a gente julga eles serem menores, eles nos agregam muito, né? Por exemplo, Muito. se você numa recepção do hotel, você trabalha com uma diversidade de pessoas, você tem que ter capacidade de relacionamento muito forte, você tem que ter capacidade de resolução de problemas, né? Porque dentro daquilo toda hora tá Rapidamente. surgindo, né? Então te gera skills que você talvez não ganharia dentro de um escritório jurídico, né? É verdade, é verdade. Um relacionamento muito forte com as pessoas de forma acelerada ali para resolver problemas. E aí você fixou Fixei em Fortaleza, em né? Fortaleza e aí aí depois que eu me fixei, aí comecei a trabalhar na universidade, a dar aula, aí me tornei professora universitária, né, de Direito Internacional na maior universidade do Norte e Nordeste da Unifor, né, chamada Unifor. Então, comecei a trabalhar nessa parte de ministrar aulas envolvendo contratos internacionais, Que legal. direito internacional, cidadania, vistos. E Deus tinha um propósito, né? Porque daí eu conheci o Alexandre, e quando eu conheci meu marido, Alexandre, meu irmãozinho, que eu amo, o Alexandre. que vinha já de uma família de pessoas que amam as nações, né? Meu sogro tem uma placa no Rio Jordão pelo número de peregrinos que ele já levou a Israel. Então já vem com essa raiz armênia, a raiz judaico, né? E aí essa conexão com o Alexandre foi muito linda, assim, de perceber o chamado dele para as nações, envolvendo principalmente Israel. Nossa, é literalmente juntar a fome com a vontade de comer, Foi né? Porque, total. nossa, você eu não sabia disso, porque são muito complementares, né? É. E aí a gente começou numa amizade muito grande, porque eu já tinha passado, aí eu fiz todo esse trabalho para fazer, dando aula e juntava dinheiro para voltar para a Europa. O meu foco sempre foi a Europa, Luiz. Voltar. Voltar, eu queria voltar, eu vou voltar para a Europa. Então eu já estava fazendo meu application para a Universidade de Lisboa para fazer meu doutorado em direito lá. E eu fui aprovada quando eu conheci o Alexandre. Então eu já estava praticamente de uma linha pronta para ir para a Europa. E aí ficou aquela coisa, não quero casar, vamos ser amigos, vamos ser amigos. Ele, tá ali, não, você é a mulher da minha vida. Aí eu disse, olha, se eu sou a mulher da sua vida, então você vai fazer doutorado comigo. Vamos morar na Europa. Ele, pois eu topo. Que Foi desse legal. jeito. Foram os dois Aí eu aí. fiz a application dele, e daí, como a área dele é economia, né? Aí eu fiz a application dele para relações internacionais e eu também apliquei para mim e para ele, né? Em relações internacionais. Ah, e ele acabou indo fazer doutorado junto contigo. Estudamos juntos, aí casamos em julho de 2012, outubro de 2012 a gente já estava dentro da Universidade de Lisboa. Que legal, casal chique, né? Se quer?
Casal de doutores, né? Foi muito legal, assim, foi um ano de lua de mel, né? Estudando juntos, aprendendo juntos. E o doutorado em relações internacionais, assim, foi assim para mim maravilhoso, porque aí eu me encontrei mesmo, era o que eu sempre sonhava, né? Que legal. É. Quanto tempo você ficou em Portugal? Aí em Portugal ficamos um ano e meio. E nesse período de doutorado, eu falei para o Alexandre, por que a gente não abre uma empresa de intercâmbio, já que você tem o know-how do teu pai, da parte de turismo, de viagens para Israel? Aí nasceu a Rafas Aí College. foi quando nasceu a Rafas College, exatamente. Que A bacana. gente teve aula com um dos vice-reitores da Universidade de Lisboa, e no final de 2013, ele fechou um protocolo com a gente. Foi quando nasceu a nossa empresa. E aí nós começamos a levar pessoas para fazer mestrado e doutorado na Europa, né? Dentro de um regime especial. Então a gente levou pessoas muito assim gabaritadas no âmbito da política. O governador de Brasília foi nosso aluno, o prefeito de Fortaleza foi nosso aluno, né? Então o pessoal do âmbito da política começou a fazer mestrado e doutorado através da nossa empresa. Grandes empresários lá do Nordeste, Dr. Igor Queiroz, né, que é um dos sócios aí do grupo Edson Queiroz, foi nosso aluno. Então, a gente começou a fazer essas conexões. Entramos na Unifor para internacionalizar a Unifor também nessa parte de levar alunos para fazer intercâmbio. E o Alexandre deu aula também ou ele não foi para esse lado acadêmico? Não, ele ficou mais na área do business mesmo. E tudo isso era muito legal, mas ainda não era BAM. E quando virou BAM? Virou BAM agora recentemente. Você veja, Deus tinha todo esse propósito. Desde que eu conheci o Alexandre, eu dizia, Alexandre, você tem que conhecer o João Mordomo. Alexandre, você tem que conhecer o João Mordomo, você tem que conhecer o João Mordomo. E não acontecia. E aí nós levamos, finalzinho de 2021, nós levamos uma comitiva da Unifor para Israel para visitar startups. E ali foi muito interessante, porque a gente nunca tinha feito um trabalho envolvendo Israel e empresas. Que foi a viagem de Israel e Milão. Ou não, Não, foi não, outro? com o pessoal da Unifor. Da Unifor. Eu pensei que era a viagem do Tela do ano Não, passado. foi da Unifor. Quando a gente voltou da Unifor, só que o Alexandre ficou assim, a gente levou um grupo de empresários, de alunos, mas que não eram cristãos, não se envolveram, sabe, assim, com Israel. E o Alexandre disse, Thali, muito legal, mas não é o meu chamado. Não está dentro do meu... Não é isso. Não é isso, não está dentro do core business da nossa empresa. Eu falei, é verdade, Alex. E aí, o que é que vamos fazer? Depois de umas 3 semanas, o João Mordomo liga para a gente, perguntando se a gente fazia Israel com startup. Foi muito de Deus. Que legal, hein? Aí nós fizemos a viagem do Tela. Tela. Que foi? Daí foi a viagem do Daí Tela. foi a viagem do Tela. Quando a gente levou os empresários cristãos, conectamos esses empresários às startups em Israel, aí fez todo sentido. A gente, nossa, agora a nossa empresa... Então, desde 2007, eu procurava o Ben nos nossos negócios. Porque o legal é assim, né? Poxa, você tá levando um grupo de empresários para fazer uma missão de negócios, mas você está conectando esse grupo de empresários com empresários lá nesse outro local, mas ambos os grupos têm o mesmo propósito, né? Então é diferente, é tipo, dá uma química muito legal. Dá uma química incrível. E assim, a viagem é linda, sabe? A gente vai orando, vai recebendo mentoria, né? O Paulo Oliveira esteve conosco, então estava falando sobre negócios, falando sobre business as mission, ensinando, capacitando, e ao mesmo tempo a gente fazendo negócios também. Então, era o aprendizado, né, empírico mesmo, na prática. Para quem não sabe, né, a gente mais ou menos contextualizar o que a gente está conversando, né? Leva-se um grupo de empresários. Dentro desse grupo tem uma pessoa como o Paulo Oliveira. Quem não conhece o Paulo Oliveira, até vou colocar no descritivo aqui uma entrevista do Paulo em outro podcast. O Paulo foi um dos fundadores da Bolsa de Valores, é o presidente do Instituto Tela, do Instituto Renovo, um dos caras mais sensacionais que eu conheci na minha vida, assim. Não, sem dúvida alguma. Paulo é um dos caras mais inteligentes. Você fala de é uma enciclopédia ambulante. É uma enciclopédia, muito culto, né?
uma pessoa de sucesso, tanto na carreira empresarial, quanto nessa questão aí ministerial, como pastor, e etc. É um homem muito íntegro. A mesma coisa com o João, né? Também uma pessoa de super formação e trabalhando conectando empresas em outros países, sempre com o mesmo propósito, também sensacional, né? É. Eu já fiz um podcast com o Paulo, e aí era um podcast pro Tela, só que era o nosso início aqui do estúdio, aí o pessoal não aprovou a qualidade e não foi pro ar o podcast. Ah, não Nossa, acredito. foi uma aula, mas realmente a Não, gente não tava aprendendo a existe. mexer com câmeras aqui, não ficou legal, e aí a gente optou por não ir pro ar. Mas o Paulo, acho que logo logo ele tá aqui em Curitiba, eu vou pegar ele Sim, novamente. sim, tô E o, sabendo que e ele o tá João, vindo. e o João está em Curitiba, né? É. Mas eu marco desencontros com o João. João, veja aqui, olha, e o nosso café. Estamos por aqui, queremos te ver, João Mordomo. Tem que trazer o João aqui para conversar aí. Com certeza. Então, o João Mordomo foi muito, muito especial na minha trajetória, assim. Eu deixo até aqui Interessante, né? Tem pessoas na nossa querendo vida honrar mesmo a vida dele. que elas aparecem na nossa vida em momentos importantes, né? Sim. Eu tive uma fase no final da faculdade que eu estava bem perdido profissionalmente e eu sabia que eu não queria ser engenheiro mecânico. Falei, eu não quero. Também meu pai muito indignado comigo porque fez uma projeção, né, que o filho ia Difícil, fazer né? engenharia e tal, e eu me desvirtuei totalmente porque na época da faculdade eu fui músico. Então eu era Ah, profissionalmente tem eu a era cabeça de artista. músico e eu brincava que meu hobby era fazer faculdade de engenharia. Mas uma hora caiu a ficha que eu não teria futuro como músico, não tinha talento para ser um O que que você músico. toca? Eu toco um pouco de tudo, assim, esse é um dos problemas. Eu É. sou o pato, eu nado mal, eu caminho mal, eu vou mal, mas Ah, eu toco violão, toco guitarra, toco baixo, mas quando eu tocava em bandas, né, eu tocava sim. baixo. Ah, Mas eu gosto legal. de tocar guitarra, é meu instrumento que eu mais gosto. Tem que conhecer o irmão do Alexandre, é assim. Ele Ele também é feríssima. eu tenho mais dois irmãos, meus dois irmãos são músicos, os dois tocam muito melhor que eu, né, na proporção, meu irmão do meio é Mas é um genial. coração de artista que você tem, né, também aí. Você sabe que eu fiquei um pouquinho de alma de artista, tenho um pouquinho de coração de engenheiro, tenho essa parte da criatividade e do marketing, que eu trabalho com isso há 27 anos, né? Uhum. Então, acho que a gente vai a soma de tudo, esse repertório de vida que a gente vai construindo, né? Isso é bem interessante daquilo que você disse desse imediatismo, né? Porque a carreira é isso, né, Luiz? É essa construção. Então, Eu a sempre gente está falo construindo as coisas, a gente está no processo, né? eu sempre falo pro meu time que pro pessoal que trabalha comigo, tem muita gente jovem que trabalha comigo. Eu acho que o meu maior erro na minha vida foi o imediatismo, né? Porque quando a gente montou a ponto .com em 1999, em 9 meses a gente era gigante. Só que o meu ponto de referência não eram as empresas que tinham sido fundadas há 9 meses. A minha referência eram as empresas que estavam há 30 anos no mercado e já eram gigantes. Aí eu me sentia pequeno, mas eu não valorizava o que eu tinha, o que Deus Tinha tinha feito pra construído, né? gente nesse período. Né? E eu acho que isso foi um dos maiores erros, porque aí a gente superlativava o que já era bom e meio que chegou uma altura do campeonato por falhas de gestão, etc. A gente acabou sendo punido e perdendo velocidade de crescimento. Teve que depois remar mais forte para recuperar esse tempo. E é isso, essa ansiedade, né? Do jovem, até mesmo porque depois que você amadurece como cristão, você percebe que a ansiedade não é legal. Você como cristão, você não deve trazer ansiedade para ti, né? Esse tem que colocar na mão de Deus, que Deus vai colocar você no caminho. Você prepara, semeia bem O o campo, teu né? campo, que vai nascer, É. né?
não adianta você forçar isso aí. É viver mais no presente, né? Um dia de cada vez, no Sim, Senhor, né? Porque a ansiedade é você estar vivendo no futuro, né? Algo ansiedade é viver no futuro. que não chegou, né? Dois caminhos horríveis, dois espaços ruins de você estar, né? É você estar no passado, remoendo mágoas que você nunca vai consertar, e você tá no futuro, numa coisa que você não tem Não, poder de ação, né? é, O lugar que você tem poder de ação é agora, é né? no presente. É, exatamente. E é quando as coisas acontecem, né? Eu tenho feito uma caminhada bem forte de autoconhecimento, assim, e tenho me fortalecido muito nisso, sabe? Que é de quando agora surgiu o European Academic Institute também, né? E o que que é o European Academic Institute? Vem desse autoconhecimento, é um instituto europeu de professores internacionais, né? Que hoje eu represento no Brasil, que envolve cursos online em tempo real com professores das mais diversas universidades aí europeias e internacionais mesmo. Uau, Então a gente tem cursos, por exemplo, de negócios e contratos internacionais com um professor da Universidade de Oxford dando aula em tempo real. que Né? legal! Então é maravilhoso. Certificação internacional reconhecida pelo MEC. Certificado daí pela universidade local que está oferecendo o curso. Exatamente. Que bacana. E Poxa, hoje o European está até com uma oportunidade de, para quem tem interesse de escrever artigos internacionais, está tendo um concurso de artigos internacionais. No site do European, quem tem interesse de publicar internacionalmente, né, está concorrendo a uma viagem para Genebra. vou colocar depois aqui na legenda do vídeo o link para quem tiver interesse Sim, sobre de... temas da Agenda 2030 da ONU. Né? Então, hoje a gente representa esse instituto no Brasil e o autoconhecimento me trouxe de novo à Itália, né? Então, assim, é algo bem recente que eu tô como diretora dessa empresa chamada IB Business, né? Que é Itália Brasil, onde eu tô voltando aí à advocacia internacional, porque eu fiquei muito tempo com o Alex na Rafas College, nessa parte Aham. de intercâmbio e missões. Então, a IB Business vem nessa parte de cidadania europeia, onde eu presto consultoria, tiramos cidadania, né, para quem tem ascendência italiana, ascendência espanhola. E também quem tem interesse de investir na Europa, abrir negócios na Europa. Nós fazemos tudo isso. Né? Mas isso é algo bem recente, de há 2 anos para cá, que eu descobri e me conectei de novo, né, à Itália. E como que tá hoje? É óbvio que não é complexo para quem sabe, né? Mas quem tem direito à cidadania italiana hoje? Quem tem ascendência italiana. Mas uma ascendência de que Não tem, grau? não tem limite generacional. Sério? Eu achei que tinha segundo, Não, terceiro. e é maravilhoso porque antigamente, até as pessoas dizem para mim, Thalita, mas para tirar a cidadania eu tenho que ir para a Itália, né? Então, existem dois procedimentos, que é o procedimento administrativo, que Aham. você tira a cidadania se você estiver na Itália, então em 3 meses você dá entrada na documentação, e é um processo administrativo, mas existe um processo judicial de reconhecimento da tua cidadania pelo direito que no direito constitucional nós chamamos de ius sanguinis, que é o direito de sangue. Né? Então, você não precisa sair do Brasil, você ingressa com processo judicial na Itália, e na Itália, dentro de 1 ano e meio, o juiz declara você cidadão europeu. Então, hoje, por exemplo, se eu tenho eh, descendência, né? Não é É, ascendência seria os meus filhos, né? Então, eu tenho descendência italiana. Como eu procuro vocês? Como seria o caminho para esse assessoramento? nós, não sei para deixar, se diz o link, como assim? Não, para você explicar e de quem tiver interesse, eu te deixo o link. Sim, na verdade, Luiz, o principal é você montar o dossiê. Nós fazemos isso, né? É encontrar o documento daquele italiano, do bisavô, do tataravô. Aham. Nós fazemos a busca pelo documento também. Então, qual comune está? Encontramos o documento a partir do documento do bisavô, aí você vai montando a árvore genealógica, né? Então, foi o bisavô, aí o avô. Aí o bisavô veio para o Brasil, aí o avô, aí os pais. Aí então a gente junta essa documentação, que é a certidão de nascimento, a certidão de casamento e a certidão de óbito, até chegar
na pessoa interessada. Então, a gente monta essa documentação, que ela deve ser apostilada, né? Apostilamento de AIA, que é um acordo internacional, e aí traduzida para o italiano por tradutor juramentado. E com esse dossiê em mãos, a gente ingressa com o processo judicial na Itália. Não é difícil. Que legal. Eu, É. eu achava que tinha alguma limitação. E Então, na Itália é assim, na Espanha, Portugal, por exemplo, também é assim ou é não, diferente? aí é diferente. Cada país tem a sua peculiaridade. Na Espanha, hoje, existe uma lei chamada Lei Democrática, que abriu agora e tá para fechar dia 21 de outubro de 2024. Então, quem tem a ascendência espanhola deve ingressar com o processo. É um processo administrativo, não é difícil, né? Dentro do consulado espanhol. Juntando a documentação, é até a 4ª geração. Legal. E em Portugal? Em Portugal, é até a 3ª geração. Na Itália, está tramitando uma lei, né, no parlamento para modificar para a 3ª geração. Então, quem tem, Apura. porque vale muito a pena, vale muito a pena. O passaporte italiano me ajudou demais, demais. Através do passaporte italiano, eu consegui bolsa de estudos, né? Eu tive a oportunidade de morar na Itália, eu vou para os Estados Unidos sem visto. Como investidora europeia nos Estados Unidos, o valor é bem mais baixo para o Green Card do que como para brasileiro, né? Então, assim, são várias vantagens, Vários benefícios. vários benefícios. Para quem quer abrir uma empresa na Europa, você já é um europeu, né, com passaporte italiano. Enfim, são várias vantagens mesmo. Voltamos à história do Paulo Oliveira, né? Pensando Chega global, né? antes, e a história do... Eu tô aqui quebrando minha cabeça quais são os meus ancestrais para eu buscar onde que eu vou, mas Mas eu deve não. ter um italiano por aí, Olha, Luiz. Da sua esposa, com que certeza. eu saiba, não. A Raquel é polonesa com alemães. Eu sou alemão, russo e português. A Raquel também tem portugueses. Então a gente tem português com alemão e polonês. Thalita, vamos voltar aqui. Seguinte, e a questão da viagem do Tela agora? Vamos conversar dela, porque isso é uma coisa bacana. Como que está sendo? Essa viagem teve o ano passado para Israel e depois de Israel foi para Milão, Israel e Milão. Esse ano é Alemanha e Suíça. Suíça, exatamente. Essa viagem é maravilhosa, Luiz, porque primeiro que cria uma liga muito legal entre os empresários, né? Nós ficamos 10 dias juntos, então há muita troca de conhecimento, de network, de realmente expande os horizontes e para o reino de Deus também é muito importante, porque são empresários cristãos, né? Na mesma visão. E a gente vai com essa abordagem do Paulo Oliveira explicando, né, a questão dos caminhos da reforma protestante, falando sobre Lutero. Então, aquilo que nós escutamos, aquilo que nós lemos, nós vamos viver na prática, né? Então, são os caminhos de Lutero, a reforma protestante, e também visitas às empresas lá. Então, Quais empresas vocês vão visitar? a gente vai visitar a BMW, nós vamos visitar o CERN, que é é aquela parte do átomo, não sei se já ouviu falar. Sim, que tem a. Me fugiu, já lembro. Que é essa parte de tecnologia, nanotecnologia, né? E também vamos visitar a ONU, né, em Genebra. Então são visitas guiadas. Vai ter a presença também do Matheus Magno, né, a mentoria dele. Então, assim, tudo isso traz muita informação mesmo. Que legal. Thali, obrigado pelo teu tempo, por essa conversa. Agora eu te conheci melhor. Agora me A conhece, agora entendeu o que Agora que eu sei tua o que história, uma como você foi parar em curitibana foi Fortaleza. fazer em Fortaleza. Agora eu Ai, sei, ai. né? Porque sempre a gente entra, trabalha, projeto, tá envolvido em um monte de coisa juntos, né? E não dá tempo. E olha, a gente tem filhas na mesma idade, Com o mesmo praticamente, nome. com o mesmo nome, né? Mas verdade, agora eu Luiz. conheci um pouquinho mais. Obrigado
pela tua presença, por ter vindo aqui, por essa troca de ideia, tá? Vamos fazer sempre essa. Daqui um dia a gente tá vendendo teleeducação junto Com certeza. e vamos fazer lives para trazer gente lá de Fortaleza, do Nordeste, né? O nosso objetivo é servir vocês, viu? Nós estamos aqui para abençoar e a gratidão é toda nossa. Obrigado, Obrigada de obrigado. coração. Olha, a recíproca é verdadeira, tá bom? Um bate, então. Um bate. Arrivederci, como se diz na Itália. Tchau, Obrigada tchau. mesmo. Tchau, gente. Se eu começar a falar italiano, a Raquel briga comigo aqui, porque eu fui fazer italiano